Brasil ocupa o quarto lugar do mundo em número de usuários de internet. São mais de 149 milhões de pessoas conectadas. Apesar da imensa conectividade, o surgimento de novos serviços como inteligência artificial, blockchain e internet das coisas vem demandando infraestrutura e suporte para garantir a utilização dessas plataformas com mais qualidade. É o que promete a tecnologia 5G, que tem previsão de chegar ao Brasil ainda esse ano. No Rio em Foco, que começa agora, vamos falar sobre os desafios da implantação da rede 5G no país e como preparar o terreno para essa nova infraestrutura no estado do Rio de Janeiro. Vem com a gente! Vamos voltar no tempo e relembrar como o 2G, o 3G e o 4G representaram grandes avanços tecnológicos. Primeiro, foi possível enviar SMS e e-mails sem a necessidade de um computador, apenas pelo smartphone. Depois, a tecnologia 3G permitiu o envio de fotos e vídeos para outros aparelhos. E por último, mas sem parar por aí, o 4G trouxe o aumento da velocidade, a possibilidade de baixar conteúdos e músicas e realizar transmissões online. Agora é a vez do 5G, que vai possibilitar ainda mais a disseminação e o aumento da conectividade no Brasil e no mundo. E para falar sobre esse tema, eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Infraestrutura para Telecomunicações, a Brintel, Luciano Stutz. Oi, Luciano, tudo bem? Olá, Geisa. Primeiro, agradecer aí a participação no Rio em Foco e parabenizar você pelo trabalho todo feito aí no Fórum de Desenvolvimento Permanente. A gente fez uma pequena retrospectiva dessa evolução que hoje, depois de incorporados, a gente nem percebe, né, o quanto isso representou de evolução. Queria que você falasse um pouco do que os usuários vão perceber de diferença para o 5G. O que é essa transição, o que está previsto que aconteça em termos de ganho, quais são o que o 5G possibilita de tecnologia? Essa é uma boa, e aliás a sua introdução foi perfeita, porque é exatamente desse ponto que eu vou pegar. O 5G não é para o 4G como o 4G foi para o 3G, nem o 3G foi para o 2G. A gente viu agora nos últimos anos essa evolução se caracterizar basicamente por um aumento de velocidade, que permitia serviços novos. O 5G para o 4G, ele vai deixar para trás não é só simplesmente uma velocidade maior que ele vai entregar, mas uma gama de serviços muito maior por conta de uma característica que é a latência da velocidade, tá? Então a gente vai conseguir ter serviços, por exemplo, como a realidade virtual, a transmissão de hologramas que não eram possíveis só com aumento de velocidade, tá? Por exemplo, carros autônomos e outras funcionalidades para as cidades que vão ser possíveis por conta dessa baixa latência, e não simplesmente da grande velocidade. É lógico, a velocidade do 5G é muito superior à do 4G. A gente está falando aí, tecnicamente, nos ensaios, uma velocidade que pode chegar até 1 gigabit por segundo. Então, é muito superior ao 4G. Mas, realmente, essas outras características, como integração das redes fixas e móveis, vão trazer muita diferença. Então, carros autônomos, indústria 4.0, integração consumidor com a fábrica, nada disso seria possível só com aumento de velocidade, mas sim com a integração das redes e com a latência mais baixa. A gente espera aí que realmente haja uma grande, não só uma evolução, mas quase uma revolução na gama de serviços prestados a partir do 5G. Agora, isso também demanda uma ampliação da infraestrutura para dar conta dessa tecnologia. O que muda também em relação a essa infraestrutura? O que é preciso ter nas cidades para que ela seja implementada? Isso é muito importante, porque uma das características do 5G é que ele vai ser prestado em uma gama de frequência muito mais alta do que o 4G. A gente está falando agora, no 4G, a frequência mais alta era de 2,5 GHz, a gente está falando que começa em 3,5 até 30 MHz. Então, é um valor de frequência muito mais alto. Quando você tem frequência mais alta, você precisa de mais pontos de radiação. E a própria necessidade de integração dos pontos fixos e móveis do 5G também demanda que você tenha um número de antenas, de elementos irradiantes muito maior do que do 4G. Então, a primeira grande diferença para a infraestrutura está aí. Você vai precisar de muito mais pontos de fixação para que essas antenas sejam colocadas e irradiar o sinal da internet móvel, como também essa rede móvel
tem que ser integrada absolutamente por fibra ótica, para permitir o alcance dessas velocidades tão altas. Ou seja, a gente está falando em mais pontos de fixação para as antenas, mais infraestrutura de suporte e também muito mais cabo de fibra ótica passando nas nossas cidades. Ou seja, a gente vai ter realmente um aumento da demanda pela infraestrutura como um todo. Agora, cidades mais povoadas, a gente fica pensando, né, com uma densidade maior, talvez não tenha espaço para essas antenas, né? Esse é um grande ponto. Não tem mais espaço para grandes torres. E aí a gente tem que saber diferenciar o tipo de estrutura. Então, por exemplo, o 2G, como a gente viu lá no começo, surgir lá no final dos anos 90, começo dos anos 2000, a gente via muito as antenas fixadas em torres, aquelas grandes estruturas de treliça de 40, 30, 50 metros de altura e que irradiavam sinal. Agora, no 5G, a gente está falando de outros tipos de pontos de fixação. Por exemplo, já é muito comum a gente andar nas ruas e ver os topos de prédio ocupado por antenas. Essas estruturas são chamadas para a gente como rooftops, topos de prédio. Outro ponto também de radiação, que vai ser muito mais comum no 5G, é o que a gente chama de street level. É tudo que está no nível da rua, poste de iluminação pública, banca de jornal, fachada de prédio. Então, por quê? E por que tem essa mudança? Primeiro, pela necessidade técnica que eu acabei de te falar, que é a necessidade de mais pontos de radiação do sinal. E segundo, também porque a própria característica do equipamento mudou. Você antigamente tinha antenas que estavam em torno de 1,60 m, 1,80 m de altura para você pendurar no topo de uma torre. Hoje você tem antenas do 5G que prometem ser um pouco maior que caixas de sapato. Então você consegue fixá-las em mobiliário urbano, em postes de iluminação pública e outras tantas estruturas que antes eram impensáveis para a difusão do sinal do 2G, do 3G e do 4G. Sempre que a gente tem uma nova tecnologia, as pessoas têm um pouco de temor a respeito das consequências dessas novas tecnologias, né? E a questão das antenas, das ondas, enfim, tem essa questão da saúde. Como é que é essa realidade no 5G? Existe algum temor em relação a isso? Existe algum perigo em relação à instalação dessas antenas? Olha, Geisa, o maior perigo disso tudo é uma coisa chamada desinformação, né? A gente está acompanhando, a gente que está dentro do setor acompanha todo dia as novidades. Por exemplo, Austrália, Reino Unido, a gente já identificou aí, tem várias reportagens trazem isso na mídia especializada, de movimentos que estão falando, por exemplo, que a pandemia pode ter a ver com 5G, que as doenças estão sendo... Então, assim, a desinformação é a grande guerra que a gente vai enfrentar agora por conta do 5G. Mas não, já está mais do que provado, todas as frequências que são destinadas aos serviços públicos de telecomunicação, elas são frequências não ionizantes. Então, como é que a gente trabalha? A gente que visita sempre o poder público para falar um pouco dos serviços, a gente tem um relatório da OMS que fala lá que não tem nenhuma evidência que essa gama de radiofrequência empregada para telecomunicações tem qualquer relação causal com doenças como câncer. A gente lembra no passado que isso era realmente um grande obstáculo, né? Muitas leis no Brasil surgiram, inclusive, para nem permitir, ela proibia o emprego de antenas perto de escolas, perto de hospitais, e está provado que nada disso tem qualquer relação. Então, hoje, por exemplo, a sede da OMS, é uma curiosidade que eu vi numa apresentação, numa foto, a sede da OMS tem uma antena colocada na sua fachada. Então, assim, além de não ter nada comprovado, todos esses anos que a gente enfrentou esse avanço da telecomunicação móvel, eu acho que serve para a gente mostrar que realmente não tem nada. Só um dado que é importante, tá? O seu smartphone, que fica por vezes perto na sua cabeça, perto da sua orelha, ele tem uma potência de radiação muito maior do que a radiação que você recebe de uma antena, mesmo que ela esteja no topo do prédio onde você reside. Ou seja, não tem qualquer relação realmente entre a antena que irradia o sinal de uma estrutura para o malefício que pode ser causado à saúde da pessoa. Não existe mesmo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse processo, o cronograma de implantação do 5G no Brasil no próximo bloco. Não sai daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas.